amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro intérprete, Sâmio Costa. Vamos para a nossa aula 51.1. Falando sobre o que, amadinha? Vamos dar sequência, amado? Sobre concordância verbal. Vamos lá, concordância verbal, parte 3. Eita, amada, vamos. Temos aqui o texto, né? O gênero vai ser conto. O discípulo de Oscar Wilde, ou de Oscar. Quando Narciso morreu, o lago de seu prazer mudou de uma taça de água doces para uma taça de lágrimas salgadas. E as Oréades vieram chorando pela mata com a esperança de cantar e dar conforto ao lago. E quando elas viram que o lago havia mudado de uma taça de águas doces para uma taça de lágrimas salgadas, elas soltaram as verdes tranças de seus cabelos e clamaram: "Nós entendemos você chorar assim por Narciso. Tão belo ele era." E o Narciso era belo? Disse o lago. Quem pode sabê-lo melhor que você? Responderam as Oréades. O que é Oréade? Na mitologia grega, ninfas que habitavam e protegiam as montanhas e as cavernas e as grutas. E o Narciso era belo? Disse o lago. Quem pode sabê-lo melhor que você? Responderam as ninfas. Por nós, ela mal passava, mas você ele procurava e deitava em suas margens e olhava para você. E no espelho de suas águas, ele refletia sua própria beleza. E o lago respondeu: mas eu amava Narciso, porque quando ele deitava em minhas margens, eu olhava para mim. No espelho dos seus olhos, eu via minha própria beleza refletida. Então, aqui esse texto se refere ao mito clássico de Narciso, o homem que se apaixonou pela própria imagem refletida no lago e acabou se afogando. Interessante, né? Ficou com curiosidade? Então, vamos lá pesquisar sobre o mito, né, de Narciso. Beleza? Vamos para a nossa árvore do conhecimento com a temática concordância verbal, parte 3. Já trabalhamos, amadinhos, aqui concordância verbo nominal, falando da concordância nominal e da concordância verbal ao mesmo tempo. Uma aula exclusiva de concordância verbal com sujeito composto. E agora, a concordância verbal parte 3. De olho na tela, tá bom? Ó, o que é concordância verbal, né? Olha só, a relação de combinação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. Sempre assim, o verbo vai concordar, amado, ó, com o seu sujeito, ó, em pessoa, primeira, segunda e terceira, e em número singular ou plural. A pessoa que eu falo, a pessoa do discurso, tá bom? Então, nós temos aqui nessa tirinha, siga, podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau, faz parte. Então, aqui você percebe, olha só, aqui eu tenho siga, fazendo o quê? Tá no singular. Aí logo em seguida temos podemos ir. Podemos é a primeira pessoa do plural. Quando a Amadinha falou assim, é só para uma pessoa, então ó, ele está fazendo a concordância com o seu sujeito. Que uma pessoa siga. Beleza? Aí sigam as duas pessoas, fazendo a concordância sempre com o seu sujeito. Beleza? Então, prestando atenção aqui, relacionado para você construir o seu conceito sobre concordância verbal.
diretamente, se é concordância verbal, já sabe que vai ser a concordância do verbo. Então, como eu já falei antes, repetindo novamente, é a relação de combinação que se estabelece entre o sujeito e o predicado. Tem mais outra aqui, agora com as expressões partitivas. O que é isso, amadinha? Vamos lá. Expressões partitivas. Ó, a maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem. Sobra mais para mim. Olha só. A maioria do gato não toma. Presta atenção aqui, você percebe que na voz do personagem, presta atenção, aqui, amadinho, pegando aqui, ó, tá aqui, toma. Ó, fazendo a concordância com a palavra a maioria, essa que é a expressão partitiva, tá bom? Mas também pode aparecer o seguinte, ó, a maioria dos gatos não tomam, fazendo a concordância com a parte aqui dos gatos, que é a parte que estará especificada. Beleza? Então, por que ficou aí toma? Porque está fazendo a concordância com a palavra a maioria. Caso ficasse toma, faria a concordância com a palavra dos gatos. Para fazer a concordância com o sujeito, presta atenção. O verbo se flexiona em primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? E números singular e plural. Aí você vai lembrar aqui, vou colocar aqui ao lado, olha aqui, ó. Eu, tu, ele, não é isso? Aí vem nós, vós, eles. Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, plural e aqui você tem singular. Tá certo? Então, preste atenção. Tu saíste pela manhã. Eu saí à tarde. Então, tu é segunda pessoa do singular. E o verbo também ficou na segunda pessoa do singular. Então, o verbo vai concordar com seu sujeito, sempre. Eu saí à tarde. Eu é a primeira pessoa do singular. E o verbo também é a primeira pessoa do singular. Então, é a combinação. Vós sois meus amigos. Ó, então, segunda pessoa do plural. E o verbo segunda pessoa do plural também, tá certo? Sempre fazendo a concordância, né, com a pessoa do discurso. A menina e o menino saíram. Se eu fosse trocar, né, aqui por pessoa do discurso, né? Você percebe aqui que eu tenho um sujeito composto porque apresenta dois núcleos. Aí eu colocaria aqui, ó. O verbo concorda com o seu sujeito. O sujeito não é composto aqui? Sujeito composto, porque apresenta dois núcleos. Aí eu não quero, né, que seja sujeito composto. Aí eu vou trocar esses nomes por eles saíram, tá bom? O eles é o quê? Terceira pessoa do plural. Viu só? Sempre vai concordar, tá certo? Em número e pessoa. Concordância com pronomes relativos, né? Aqui nós temos pronome relativo que. Aí você, qual é o pronome relativo? Preste atenção, é o quezinho aqui, ó. Pronome relativo, tá bom? Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Com o pronome relativo que, ele vai concordar, presta atenção, com o pronome que aparecer antes. Eu tenho aqui o eu, que é a primeira pessoa do discurso, não é isso? Então, eu que descobri, ó, olha aqui. Eu que descobri tudo. Por que ficou descobrir? Porque eu descobri está fazendo a concordância com o pronome que apareceu antes do pronome relativo, que é a pessoa do discurso. Tá certo?
Vamos lá para outra. Não eram ele e a irmã que estavam, olha só, ele e a irmã, eles estavam sem comer? Então, ó, sempre fazendo a concordância. Fui eu que plantei, olha só, eu plantei a árvore. Beleza? Apareceu o pronome relativo? Então, o verbo vai concordar com a pessoa do discurso. Sempre. Quando o pronome relativo que funcionar como sujeito, o verbo concordará com os elementos, do que? Antecedente. Quem que vem o elemento antecedente? O termo antecedente é o eu, que é a primeira pessoa do discurso. Ele e a irmã, que substitui por eles, tá certo? Terceira pessoa do plural. E a primeira também, o euzinho, tá bom? Ele será sempre sujeito quando aparentemente o elemento que o anteceder o for. Então, se eu tenho o eu como sujeito, o que vai ser o sujeito? Porque é pronome relativo. Esse que relaciona ao eu, esse que se relaciona a ele e a irmã, e o que se relaciona a eu também aqui na terceira frase. Quando o pronome relativo indefinido, quem, né, funcionar como sujeito, o verbo poderá ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? A gramática que admitem a concordância também com o elemento antecedente. Então, vamos aqui. Então, se eu tenho quem, o que, amadinho? Sempre você vai observar o pronome que vem antes, tá? O antecessor, né? O anterior ao que. Aí o quem, ele pode concordar com o pronome que aparecer antes ou pode ficar na terceira pessoa, tá bom? Então vamos lá. Eu quem descobriu, ó, descobriu. Aqui eu tenho primeira pessoa do singular, mas o verbo ficou o quê? Na terceira pessoa do singular. O quem admite, tá bom? Eu quem descobriu tudo, tá aí. Ou aqui, também fazendo a concordância com o termo anterior ao pronome relativo, tá certo? Ó, aqui, primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa? O eu. Não eram eles, olha só, ou melhor, não eram ele e a irmã, ó, fazendo concordância, quem estava sem comer ou quem estavam sem comer. Ó, não eram eles, né? A irmã quem estavam, tá certo? Então, prestando atenção, pode ficar na terceira pessoa do plural ou também pode ficar na terceira pessoa do singular. Aqui, fui eu quem escrevi a carta, mostrando aqui para vocês. Eu, primeira pessoa. Você já sabe que o eu é a primeira pessoa do singular, tá? Quem escrevi pode ficar assim também. Como também pode ficar na terceira pessoa do singular. Ai, amadinha, tá chato isso. Não, amado. Quando aparecer quem, ela vai te dar a opção. Ou concorda com o pronome que vem antes, ou fica na terceira pessoa. Tá bom? Então, aqui mostrando para vocês, cada um. Só você observar aqui, ó, a seta, ó. Fui eu quem escrevi. Foi eu quem escreveu. Quando falar quem escreveu, aí ficou na terceira pessoa do singular, porque tá o quem. Foste vós quem escreveste. Olha bem aqui, ó, fazendo a concordância com a pessoa do discurso. Foste vós quem escreveu, mostrando a vocês que pode ficar concordando com a pessoa ou terceira pessoa. Observação aqui. Sujeito simples constituído de pronome relativo quem. O verbo concorda, olha bem, o verbo concorda
com o referente do pronome relativo ou com o próprio pronome relativo, sempre na terceira pessoa do singular, tá? Analisou bem aí? Olha só, setinha bem bonitinha para não esquecer. Ó, tome nota. O verbo, olha só, amadinhos, olhem bem aqui, ó. O verbo concorda com a expressão quantitativa ou com o determinante. Vejam bem, ó, aqui expressão quantitativa ou expressão partitiva, ó, sinônimo, mesma coisa, quer dizer mesma coisa. Em alguma gramática você vai encontrar lá expressões partitivas, outra expressão quantitativa para o mesmo conceito, tá bom? Para o mesmo termo. Então eu tenho aqui, ó, a maioria das pessoas viajou. Ó, viajou. Esse viajou combina com quem? Com a maioria ou das pessoas? É claro que você é inteligente, viu aqui, ó, fazendo a concordância com a palavra, com a expressão partitiva. A maioria viajou para o sul do país. Tá certo? A maioria das pessoas viajaram. Amadinho, olha só, das pessoas. Qual que tá no plural, né? Então, tá fazendo a concordância com das pessoas. Tá certo? A maior parte dos alunos faltou. Ó, faltou, ficou na terceira pessoa do singular. Então, vai ficar com a parte, com a expressão partitiva. A maior parte dos alunos faltaram. Então, tome muito cuidado, beleza? Então, olha aqui para vocês. Cada partinha, eu vou tirar a parte que eu grifei para você observar, tá certo? A setinha está levando a palavra que está fazendo a combinação, né? A parte que o verbo está concordando, beleza? Certinho? Muito bem. Então, vamos lá para outro relacionado a parte assim que estiver porcentagem, concordância com porcentagem. O que vai acontecer, amadinho? O verbo deverá concordar com o substantivo se as mesmas aparecerem relacionadas com um substantivo. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 34% dos inquiridos não souberam responder às perguntas. O que nós temos aqui? Não souberam responder às perguntas, tá? Aqui, ó, olha só, fazendo a concordância aí, ó. Você vai fazer essa relação, tá? Ficou o quê? No plural. A outra parte. 10% do orçamento será a comissão do empreiteiro. A palavra aqui que você vê, a parte especificada, né? Tá no singular. Então, o verbo também ficou no singular. Lá em cima, o que nós temos? Ó, tá no plural. Então, ficou no plural. Sempre fazendo concordância com o substantivo. Agora aqui. 77% são contra a legalização de drogas. Ó, são contra, são aí, ó. Apenas 1% cumpre o que está estabelecido por lei. Então, colocando aqui para vocês, ó, ficou no singular, apenas um. Então, ficar no singular, né? É um indivíduo, é individual. Aí, ó, 77% são contra. Então, aí, fazendo a concordância com o numeral, só você vai observar com o algarismo, né? Aí, nós temos aqui, 57% acreditam na aprovação. Ó, 57% acreditam. E, finalizando aqui, 30% duvidam que sejam o quê? Aprovados. Então, se não tem substantivo, o verbo deverá concordar com o algarismo, né? Com o número. Beleza? Certinho? Muito bem. Agora, o sujeito simples e as expressões, no caso, né? Ah, olha só.
E as expressões, já tem aqui um erro gravíssimo, amadinho. O que aconteceu? Vamos lá, vamos ver aqui. E as expressões... Opa, vou ter que escrever bem aqui. Espera aí, usar a marquinha, tirar aqui. E vou colocar aqui para vocês, ó. As expressões. Quais expressões, amadinha? Ó, um dos que, uma das que, tá bom? As expressões, um dos que, uma das que, verbo no singular ou verbo no plural facultativamente. Beleza? Ó, Lucas foi um dos alunos que faltou. Então, aqui, ó, fazendo a... Opa, tô com a canetinha branca. Claro que não vai aparecer, né, amada? Tá aí, ó. Você... Foi um dos. Então, faltou porque tá fazendo a concordância com a palavra um. Lucas foi um dos alunos que faltaram. Então, observando bem, tá certo? Que pode ficar no singular, aí você vai procurar qual é a palavra que está no singular e vai fazer o encaixe, ou pode ficar no plural. Aí sempre sabendo, é necessário que você identifique. Então, como aqui, por que faltou? Porque está fazendo concordância com um. Por que ficou faltar? Porque está fazendo concordância com dois alunos, tá bom? Mais outra aqui para vocês, nós temos o seguinte, ó. No caso de haver sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes, né, distintas, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural, obedecendo os critérios básicos. Quais são? Caso você já falei aqui, né, na aula anterior, se aparecer a primeira pessoa do singular, já sabe que o verbo vai ter que ficar na primeira pessoa do plural. Não foi assim que foi dito? Não foi assim que você criou o conceito de concordância com pessoas gramaticais diferentes? Ai, professora amada, eu não lembro quais são as pessoas gramaticais. As pessoas do discurso, amadinha. Nós temos aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui, ó, plural. Aqui, ó, singular. Primeira, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Então, olhando aqui na tela, tem um Paulina e eu. Olha aqui o euzinho. Paulina e eu. Vai que eu é a primeira pessoa do singular, não é isso? Então, aqui vai ficar a primeira pessoa do plural. Tá bom? E você já sabe que aqui o sujeito é composto, tá certo? Tu e eu viajaremos, ó. Tu é segunda pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Então, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, certo? Ele, ou melhor, ele e eu não fizemos, ó, ele, terceira pessoa do singular, e euzinha, que já sabe, eu, primeira pessoa do singular. O verbo ficará na primeira pessoa do plural. Assim, sucessivamente, tá bom? Se você incluir a primeira pessoa, aí você fala Bianca, Andressa e Bianca, Andressa e Mateus e eu viajaremos mais tarde. Presta atenção. Ó, viajaremos, verbo que na primeira pessoa do plural. Porque estou inclusa. Tá certo? Agora, quando não aparecer a primeira pessoa do plural, mas foram pessoas distintas, o que vai acontecer? Ou ela vai ficar na segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural, como no caso aqui. Eu tenho segunda pessoa do singular mais terceira pessoa do singular. Ó, vai ficar, ó, vós, né? Então, aqui ficou na terceira pessoa, mas terceira não, amadinha, segunda pessoa do plural. Sereis, vós sereis amigos para sempre. Tu e ele sereis amigos para sempre, porque usa a segunda pessoa do plural. Tu e eles serão amigos para sempre, porque
eles serão amigos para sempre. Entendido? Quando a primeira pessoa não estiver inclusa, eu posso usar a segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Tá bom? Certo? Muito bem. Sujeito composto constituído de termos sinônimos. Já falamos sobre sinônimos aqui. Quando os sinônimos formam um todo indivisível, ou simplesmente se reforça a concordância facultativa, no singular ou no plural. Já foi falado aqui. Então, vamos lá. Eu tenho carinho e dedicação. São palavras sinônimas. Eu posso deixar no singular ou posso deixar no plural. Então, palavras sinônimas, elas podem aparecer no singular ou podem aparecer no plural. Aí acontece, amor e paixão move o mundo, amor e paixão movem o mundo, tá certo? Então, sujeito composto por palavras sinônimas, podem ficar no singular ou podem ficar no plural, tome nota. Temos aqui também, amadinho, sujeito composto constituído de termos em gradação. Vamos reforçar isso, amadinha. O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Temos aqui o seguinte, despertador, banho e café. Olha só a gradação. Despertador, banho e café ajuda o núcleo mais forte. Ficou ajuda? Porque está concordando com o nível... Com o núcleo mais próximo, né? Que é o café. E a outra, café, despertador, banho e café ajudam ao sujeito composto. Então, ficou no plural. Então, quando dá aquela ideia de gradação, pode concordar com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. E para não ficar bagunçado, né? Eu tiro aqui e vou colocar a setinha para mostrar para vocês. Certinho? Beleza? Fica bem fácil aqui o entendimento, tá bom? Agora vamos ver mais outra aqui, outra regrinha. Sujeito composto resumido por pronome. O verbo concorda com o pronome resumitivo. Ah, resumitivo, o que é isso? Que vai resumir tudo, amadinho, ó. O sujeito composto, ó. Eu tenho aqui o sujeito composto. Desvios, fraudes, roubos. Tudo, isso tudo aqui está relacionado aqui, ó. Isso aqui vai resumir. Acontecia naquela cidade. Beleza? O verbo concordou com o pronome que resumiu o sujeito composto. Tá bom? É aí o pronome indefinido. Vamos lá. João, Paulina, Clara, Ana, todos foram à festa. O que você observou aqui? O sujeito é composto aqui, aqui é o núcleo do sujeito composto, cada um, né? O que é o sujeito composto? Quando apresenta mais de um núcleo, não é isso? E o que apareceu aqui? A palavra todos. Olha só o que está com todos, está no plural. Então, o verbo vai concordar sempre com a palavra que está resumindo o sujeito composto. Tá certo? Se tá todos, então vai ficar todos foram à festa. E para ficar bonitinho, para você, né, estudar melhor, facilitar o seu estudo, tá aí. Beleza? Mais outra. João, Paulina, Clara, Ana, ninguém, olha só, ninguém foi à festa. Viu só? Muito bem. Agora o sujeito composto constituído de termos ligado por com, a preposição com. A concordância se faz com o primeiro núcleo ou no plural. Vamos lá. O prefeito com seus assessores fizeram uma boa, o quê? Uma boa ação. Olha só. Com seus assessores fizeram uma boa ação. Viu só? Tá fazendo a concordância. Os prefeitos com seus assessores fez uma boa ação. Tanto que aqui, ó, você está marcado aqui pela vírgula.
o perfeito que fez uma boa ação. Tá bom? O pai com a mãe saiu, ó. O pai com a mãe saíram, marcando aqui. Beleza? Certinho? Quando aparecer a preposição com, pode concordar com o primeiro núcleo ou ficar no plural. Quando o sujeito composto, amado, for unido com a preposição com valor de adição e não de companhia, o verbo deverá aparecer no plural. Olha só, é soma, é adição, já está dizendo tudo. Então, ficará o quê? No plural. Vamos lá. O professor, ou melhor, o diretor com a secretária encobriram, ó, os dois aqui, ó, encobriram uma fraude dentro da empresa, ó, tá somando o diretor com a secretária. Houve uma junção, uma adição, então, plural. A irmã com o irmão desobedeceram às ordens, quer dizer, os dois desobedeceram. Então, da ideia de soma, fica no plural, certo? Mais outra aqui para vocês, amadinhos, ó. Quando o sujeito for formado por infinitivos, o verbo fica no singular. Caso os infinitivos sejam antônimos, o verbo vai ficar o quê? No plural, tá certo? O verbo concorda no plural. Então, vamos lá. Que verbo no infinitivo? Quando tiver terminação em R, né? Falar, escrever. E aqui é um bom exemplo, ó. Fumar e beber não traz benefício ao organismo, tá certo? Verbo no infinitivo. Fumar e beber. Ó. Subir e descer escada são ações que todos deveriam praticar mais. O que aconteceu aqui? Ó? Subir e descer são palavras antônimas. Não é isso? Não, palavra com ideias opostas? Então, fica no plural. Quando os sujeitos são verbos no infinitivo, a concordância verbal é feita no singular. A concordância pode ser feita no plural quando indica ideias contrárias ou quando determinado com artigos. Vamos lá. Ler e escrever é a minha vida. Cantar e dançar requer treino e talento. Na leitura, decifrar e compreender são coisas diferentes. O vencer e o perder estarão sempre presentes na minha vida. O que aconteceu? Apareceu o quê? O artigo, né? O determinante. E isso faz com que o verbo fique no plural. Curiosidades. Nós temos aqui, né? Ó, a curiosidade é o seguinte, que você vai encontrar, né, em jornal, pode ir em revista, em placas, várias, né? Essa questão da questão da concordância. Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. Para o sujeito formado por porcentagem mais especificador, ou a parte que está específica ou determinantes, como o título do título da folha, o mais indicado seria o verbo concordar com a parte que está especificada. Como que ficaria? Quase 50% dos alimentos vão para o lixo, tá certo? Então aqui, ó, isso aqui foi na folha, Amadinho, e fez essa parte aqui equivocada, tá bom? Agora aqui, sempre que me dizem a gente vamos, pense seriamente em desistir de ir, seja aonde for. Isso aqui é do professor Pasquale. A frase em itálico apresenta erro de concordância verbal. Marque o item abaixo que apresenta a forma correta na comunicação. Então, qual que seria, Amadinho? A gente vamos, a gente vai, as gentes vamos ou a gente vai. Vamos lá.
Tenho certeza que você gabaritou, amadinho, ó. A frase apresenta erros de concordância verbal, né? A gente vamos. A forma correta na comunicação é a gente vai. Caso eu não queira usar a gente, nós poderíamos colocar aí nós vamos, também que estaria correto. Analise os aspectos linguísticos das tirinhas. Olha só. O que está escrito nessas letrinhas pequenas abaixo de vende-se? Terrenos adicionais e disponíveis. É a resposta. Agora aqui, que se você for analisar aqui, analisa o aspecto linguístico da tirinha. Ó, vende-se terrenos adicionais e disponíveis. Qual seria a forma correta? Seria vendem-se terrenos adicionais disponíveis. Por quê? Olha só, amadinho, aqui, ó. Isso aqui que está sendo vendido. Então, ficaria assim, vendem-se. Por quê? Para fazer a concordância com o seu sujeito, tá bom? Então, aqui é a resposta na tirinha, para que a concordância estivesse correta. O verbo vender deveria estar no plural para concordar com o sujeito terrenos adicionais disponíveis. Beleza? Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!